Fala, pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, depois dos meus últimos 2 posts falando sobre análise de composição, eu estou aqui para falar mais uma vez agora com bastante detalhe e fazer com que vocês entendam de uma vez por todas o que a gente pode extrair de uma composição, o que é possível entender e aquilo que efetivamente nem por milagre você descobriria, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, a nomenclatura dos componentes, tá? Nós temos a RDC 7 de 2015, que é a principal resolução da área cosmética, tá? Justamente pela Anvisa, tá certo? E aí nós temos no anexo 3 diversas exigências, e entre elas, ele diz que a nomenclatura tem que estar na nomenclatura INCI, que é uma nomenclatura internacional, harmonizada internacionalmente. O que significa isso? Significa que, praticamente no mundo todo, a gente tem a mesma nomenclatura, tá? Ou seja, é algo que é útil, inteligente e funcional, tá? Os nomes, muita gente acha que está só em inglês, mas não, tem inglês, tem latim, tá certo? A gente encontra alguns deles. Óbvio que a maioria está em inglês, mas nós temos alguns em latim também. No Brasil passou a valer desde 2005, tá certo? E no ano passado, gente, saiu uma RDC, a 432 de 2020, exigindo que, a partir de novembro de 2021, a gente também deveria colocar a composição em português, né? Seguindo o que? A DCB, que é a Denominação Comum Brasileira. Mas, nesse ano, tá? em maio, saiu uma outra RDC, a 499 de 2021, alterando o prazo para essa adequação para novembro de 2023. Gente, essa justificativa em cima de usar a DCB junto com a nomenclatura INCI é uma tentativa, né, que a Anvisa justifica, que vai melhorar o entendimento dos componentes e tudo mais. Gente, só que, sinceramente, é um retrocesso. Por quê? Porque se você já não entende, né, de produto, não importa se o componente você vai olhar ali numa nomenclatura harmonizada internacionalmente ou se você vai olhar o nome traduzido. Entendeu? Então, não faz sentido. Eu torço fortemente para que até a data isso caia, né? Tem a ABPEC está se movendo, a ABC está se movendo, todo mundo se juntando e muitas outras empresas para provar para a Anvisa que isso é um retrocesso, não existe, né? Demorou tanto para que a partir de 2005 se tornasse obrigatório, porque antes era uma farra, gente, tudo que é sinônimo ia para o rótulo, era péssimo. E aí, a partir de 2005, que deu esse baita salto de evolução, aí agora quer retroceder, tá bom? E a última coisa importante em relação à composição, que os ingredientes no Brasil não são declarados em ordem decrescente de concentração. E muita gente acha que está em ordem, mas não está. Ah, mas essa empresa exporta. Tá bom, pode estar em ordem, mas tem uma regra para a ordem também. E aí eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá? Mesmo aqueles que colocam em ordem, a gente não consegue concluir nada. E aí onde a gente pesquisa os insumos, as matérias-primas na nomenclatura INCI, né? Como que a gente procura a função deles? Então, nós temos um site europeu, tá? Que chama COSING, e aí no COSING nós temos aqui, ó, tá? A busca. A gente pode buscar pelo nome, pelo CAS number, que é como se fosse o RG da substância. A gente coloca aqui o nome, vem na busca, e aí aparece uma tela com a função, com algumas informações ali da substância, tá? Ou, se você tiver bastante dinheiro para gastar, você compra esse livrão aqui, esse handbook, que sai a cada 2 anos e ele custa em torno de $1.000. Então, é um investimento meio dolorido. E aqui no Brasil, a gente pode pesquisar no Index ABC, né, que atualmente acabou de ser relançado pelo André Brandão, tá? Que ele é filho do Brandão, que foi uma pessoa muito importante na área regulatória aqui no Brasil,
e depois que ele faleceu, o Index ABC não foi reeditado, e aí agora, né, o André, que é um consultor excepcional de assuntos regulatórios, notificação e registro, ele reeditou em conjunto com a ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, e eles lançaram agora, faz poucos meses. Então, é um baita index super legal também, com muita informação, né? Não só aquilo que aparece no Cozing, que é muito mais simples. Então, tem diversas informações aqui, ó, lista em NCI, fornecedores, parecer técnico, ó, legislação FDA, legislação brasileira, europeia, e também, ó, descrição em português das matérias-primas. Ou seja, está começando a trabalhar nisso também por conta dessa exigência da Anvisa. E aqui um exemplo, ó, então, vendo o caso da benzofenona 3, que é um filtro solar, o que ele traz, né? Ó, vejam, nomenclatura internacional, nome em português, os sinônimos, ó, o que tem no Brasil, na Europa, no FDA, o CAS number, que é o código, como eu disse, de toda substância química, e as funções possíveis para esse ingrediente. Ou seja, é extremamente completo, tá? Quem tiver interesse em conhecer, tem o link aqui. E aí, gente, quando a gente entra lá no Cozing, então, primeira coisa, ó, joguei aqui uma substância que é o propileno glicol, tá? Um glicol que a gente encontra aí em inúmeras formulações. E aí, o que aparece para a gente? É simples, ó, o nome, ó, os dois números de registro e as funções. E aí, de repente, a gente vê como função, ó, umectante, condicionante da pele, solvente e controlador da viscosidade. E aí eu começo fazendo a minha primeira pergunta. Qual é a mágica que os gurus fazem para descobrir a função lendo o rótulo? Como que você olha para o ingrediente e fala, não, aqui ele está para ser um umectante. Não, aqui ele está para ser um emoliente. Aqui ele é um condicionante. Como, gente? Como? Só lendo o rótulo não dá para você saber. Você pode suspeitar, você pode ter uma noção, mas afirmar se aquele glicol ali, se esse propileno glicol entrou com uma função umectante ou como uma função de solvente para solubilizar algum conservante, você não consegue. Muitas vezes ele entrou por tudo. Ele entrou para fazer uma função de co-solvente, para solubilizar um conservante, mas quando ele chega na pele, ele faz função umectante. E você não consegue, né, desvendar os milagres aí, os mistérios. Que mais? Mais um exemplo, ó. Ciclopentaciloxano, que é um silicone volátil, tá? Um silicone cíclico com ação de emoliência. Uma emoliência com toque seco, porque ele é volátil, ele evapora. E aí você vê aqui, ó, condicionante para o cabelo, condicionante para a pele, emoliente e solvente. E aí cai naquele ponto, assim, de que outro dia eu vi uma publicação falando que a máscara de cabelo continha ingredientes inadequados, porque eram ingredientes para a pele. Sabe, da onde veio isso, gente? Da onde surgiu isso? De onde essa pessoa tirou essa teoria? Inúmeras, mas são inúmeras matérias-primas que são compartilhadas entre pele, cabelo, maquiagem, filtros solares, tudo que vocês possam imaginar, tá? Então, que conversinha mais mole, que falta de conhecimento, tá? Que falta de tudo, de noção, soltar uma coisa dessa. E aí, justamente, eu pergunto, né? O mesmo ingrediente para a pele e para o cabelo? Meu Deus, e agora? Né? Nossa, o que vai ser da gente? O que são esses formuladores? Não tem nada demais, tudo conversinha fiada, tá? Inúmeros ingredientes servem para tudo que vocês possam imaginar. Bom, e aí tem até o Serginho Malandro aqui, né? Para ilustrar a minha indignação, né? Porque sempre tem uma pegadinha aí na história. E aí, gente, eu faço uma outra pergunta, que é mais uma coisa que traz confusão para a gente, que deixa a gente aí no mato sem cachorro, sem saber de onde veio aquele ingrediente. E muitas vezes as pessoas estão falando de uma substância que está lá, só que ela não foi adicionada na formulação. Ela veio de uma matéria-prima, que é uma mistura já vendida pelos fornecedores, que a gente dá o nome de blend. E esse blend é uma composição. Tem 2, 3, 5, 10, 15 matérias-primas ali. E aí você tem as
matérias-primas que vão fazer a função do ativo, e muitas vezes a gente também tem os estabilizantes ali, os conservantes e tudo mais. Então, é isso que nós temos, tá? Então, um blend é justamente como está escrito aqui, ó. Uma mistura vendida como matéria-prima não é um produto acabado. A gente, antes de registrar o produto, a gente pede ao fornecedor a carta do blend, né? A descrição do blend. E aí a gente recebe. Só que a gente recebe como? Com faixas de concentração. Tá? Por quê? Porque o fornecedor também quer proteger a informação dele, porque senão você sai contando para todo mundo o teu segredo ali daquela mistura. E aí, quando a gente vai registrar um produto, a gente tem que abrir esse blend. Então, a gente pede o breakdown, né? E aí, é justamente o breakdown, o que que é? É esse quebra-cabeça que você vai desmontar. Você vai ver efetivamente quanto tem de cada um aqui nessa composição. E aí, eu coloquei um exemplo para vocês observarem o que significa abrir a composição do blend. É isso aqui, ó. Então, esse blend, por exemplo, ó, ele tem proteína do trigo hidrolisada, proteína da soja, carbocisteína, treonina, ceerina, ácido glutâmico, EDTA tetrassódico, benzoato de sódio e sorbato de potássio. Tá? Então, aqui a gente tem um sistema conservante, aqui a gente tem o quelante da formulação, aminoácidos e derivados de aminoácido, proteínas hidrolisadas. Esse é o blend. Tá? Então, é um blend de reparação capilar. Tá certo? Só que reparem aqui, ó, concentração, ó, de 35 a 65, de 28 a 58, de meio a 5,5. Ou seja, gente, fala, mas não fala nada. A gente tem uma ideia da concentração. Se tem meio ou 5,5, ninguém sabe. E aí que você faz o quê? Você trabalha com valores médios. Certo? Aí sim, a gente abre o blend para poder enxergar uma fórmula destrinchada, uma fórmula totalmente aberta em relação à sua composição. E é justamente pensando nisso, eu trouxe aqui uma formulação X aleatória do quê? De um condicionador, tá? Na verdade, esse condicionador é como se fosse um Yamasterol melhorado, tá? Um condicionador, uma máscara escala, com um pouco de ativo ali, ou seja, é relativamente simples a composição, mas quando você olha assim, fala, nossa, isso é simples, né? Com esse monte de ingrediente é simples? Então, vamos olhar aqui comigo, ó. Então, nesse condicionador, o que que nós temos? 1% de óleo de girassol, 0,5% de óleo mineral, 0,5% de um blend de proteínas vegetais e 1% de um blend da emulsão de amodimeticone, que é um silicone amínico, tá? Então, só analisando aqui comigo, ó, a água, o álcool cetoestearílico, que é um agente de consistência, o óleo de girassol, a parafina líquida, que é o óleo mineral, ó, 0,5%, o cloreto de cetrimônio, que é um agente condicionante e emulsificante, aí vem em verdinho aqui, ó, o blend de proteínas vegetais, tá? Proteína do trigo, da soja e do milho, tá certo? Essa água faz parte aqui da composição do blend, o EDTA e o sistema conservante também. Aí nós temos aqui em amarelinho, ó, o blend da emulsão de amodimeticone, ó. Então nós temos água, vejam que a água representa aqui, ó, né? Desse 1%, a água representa metade, ó, tá? Aí nós temos o amodimeticone, que é o silicone aminofuncional, o cloreto de cetrimônio, que faz parte da formação dessa emulsão aqui, o tridecete-12, que é um tensoativo não iônico que ajuda a estabilizar, a formar essa emulsão, tá? E o benzoato de sódio como um conservante. Depois, a fragrância, 0,5% dela, o sistema conservante, que é a mistura de isotiazolinonas, e o ácido cítrico para correção de pH. Ponto. Essa é a formulação. E aí, justamente, eu falo para vocês o seguinte, vamos colocar em ordem, então? Já que a gente, né, teoricamente, muitas pessoas olham para a composição e julgam que essa é rica em proteína, essa é rica nisso, naquilo, é pobre no outro. Então, vamos pôr em ordem. Colocando em ordem, olha só. Fora de ordem, como estava no slide anterior, ó, tá certo? E colocando em ordem decrescente, ou seja,
do maior para o menor. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai nortear a forma com que nós vamos escrever a composição que vai para o rótulo. E aí, se vocês compararem, ó, colocando em ordem aqui, ó, água, álcool cearílico, cloreto de cetrimônio, óleo de girassol, óleo mineral, fragrância e depois, ó, tudo que está daqui para baixo, ó, é menor do que 1% na fórmula. E tudo que dá daqui para baixo é menor do que 0,5%. Ou seja, as concentrações, gente, são mínimas. Tá certo? E aí vamos colocar isso na forma de composição. Então, quais são as composições possíveis que a gente pode ter? A primeira delas, do jeito que estava lá. Composição fora de ordem. E aí, como que eu coloquei? Do jeito que estava ali, só agrupei as substâncias. Então, tudo que está em preto está acima de 1%. Tudo que estiver em azul, abaixo de 1%. E vocês vão entender o porquê que eu coloquei isso. E aí a gente consegue observar. Muita gente leria essa composição e falaria, nossa, é uma máscara, é um condicionador maravilhoso. É ótimo aqui, porque ele é rico em óleo de girassol, tem muito, mas também tem muita parafina, vixe, vai entupir o cabelo, né? Mas compensa, porque também tem uma quantidade razoável de proteína. Gente, isso é tudo mentira. A pessoa não sabe o que está falando. Não sabe, não tem noção do que fala, tá? Mas não, vamos colocar em ordem, porque afinal é importado. Aí está em ordem decrescente, tá bom. Então vamos colocar em ordem 100%, como estava no slide anterior. Olha só, água, álcool ceto, cloreto de cetrimônio, óleo de girassol. Aí, ó, daqui para cá, tudo abaixo de 1%, ó. Óleo mineral, fragrância, dimeticone, as proteínas, o ácido, o tridecete-12, que as pessoas ficam falando que ele oxida cabelo, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Gente, se a gente olhar nessa composição aqui, ó, olha só, quanto tem de tridecete-12? 0,03%, gente. Isso aqui não faz nada, mas nada, nada, nada. E a pessoa vem falar que isso aqui no cabelo é um estabilizante que oxida. Que mundo que essa pessoa vive? Da onde a pessoa tirou isso? Tá? Então, vamos voltar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Já que você está falando de produto importado, então vamos pôr em ordem da mesma forma que os países europeus ou os Estados Unidos colocam. Que é como? Assim, ó, até 1% a gente é obrigado a colocar em ordem. De tudo que está de 1% para baixo, não tem regra. Posso pôr na ordem que eu quiser. E o que a gente tem aqui acima de 1%? Ó, água, álcool ceto, cloreto de cetrimônio e óleo de girassol. Os azuizinhos aqui, ó, tudo daqui para baixo é tudo menos do que 1%. E aí, me fala, qual conclusão você tira? Não tira nenhuma conclusão disso. Mas beleza, né? É importado, é isso, é aquilo, aí a pessoa fica divagando. Mas aí o que a gente pode fazer também? Já que no Brasil a gente não é obrigado a colocar em ordem, olha só essa composição que eu coloquei aqui, ó. Eu chamei de ordem engana-guru, para ser educado, porque, na verdade, poderia ser chamada também de composição pega-trouxa. Vejam, o guru, leitor de composição, que tem um cromatógrafo nos olhos e consegue destrinchar as composições, o que ele vai ver aqui? Ó? Água, nossa, vaselina, vai entupir o cabelo, vai entupir os poros, vai entupir os folículos. Gente, olha a mentiraiada, né? Quanto que tem disso aqui? 0,5% que eu coloquei, de propósito. Mas eu posso fazer essa composição aqui no Brasil? Posso. Eu não sou obrigado a pôr em ordem, tá? Aí a pessoa fala assim, tá bom, né? Vai entupir o cabelo. Aí tem o condicionante. Mas olha, pela minha análise, tem bastante óleo de girassol. Então, é um excelente produto para umectação. Primeiro que a pessoa não sabe nem o que é umectação e oclusão, né? Óleo não faz umectação, óleo faz oclusão. E eu convido vocês depois a olharem um post que eu explico direitinho sobre isso. Aí a pessoa vai olhar aqui também, ó como eu digo quando é pega trouxa, ó. Nossa, olha só a proteína. A proteína
É o 1, 2, 3, 4, é o quinto componente. Gente, isso está recheado de proteína. Nossa, vai fazer uma super reconstrução do teu cabelo. Gente, não tem nada de proteína. Nada. Tem um cheiro aqui, tá? Mas para a pessoa, isso é maravilhoso, né? É um super produto aqui para umectar e reconstruir. E por aí vai. Aí, mas tem silicone, né? Nossa, mas ó, como tá mais para o final, tem só um pouquinho, tá bom? E o 3D7, então, que vai oxidar cabelo, não tem quase nada. E é isso. E aí a pessoa acha que sabe analisar concentração a partir de um rótulo. Vejam, isso aqui não traduz nada para a gente, não explica nada em termos de concentração, tá? Então, acho que dessa forma eu consigo provar e desenhar para as pessoas várias coisas importantes aqui. Então, uma discussão aqui com vocês. Para que é importante a gente olhar a composição? Primeiro, pessoas alérgicas. Se você é hipersensível a um determinado ingrediente, você deve olhar as composições e procurar os ingredientes problemáticos para você. E não os ingredientes problemáticos que as pessoas crucificam e inventam muitas vezes o que não sabem. Você é alérgico? Você é hipersensível aos parabenos? Ok. Procure os parabenos nas composições, tá? Você é hipersensível a metilcloroisotiazolinonas? Ok. Procure ela na rotulagem, tá? Agora, fora isso, para que a gente usa a composição? Para a gente entender, para a gente conhecer, para a gente estudar, para a gente se inspirar. Só, tá? Para saber, e tem proteína. Qual proteína tem? Tem proteína do milho. Tem a proteína da soja, tá? Proteína do baobá. Pô, legal, super legal isso. Mas não dá para eu concluir que aquela concentração que está lá vai trazer benefício ou malefício. Não dá para eu classificar o quão bom ou o quão ruim é aquele ingrediente naquela composição. E mais uma vez, gente, o que importa é o todo e não os componentes de maneira isolada. O que faz a formulação funcionar é o pacote de matérias-primas que está ali. É um quebra-cabeça que a gente junta um monte de ingredientes e eles vão funcionar. E não olhar e falar, não, isso aqui é bom por causa da proteína do trigo. Ou isso é ruim por causa do óleo mineral. Não é. A fórmula, quando é ruim, o conjunto é mal feito. O conjunto é ruim. Tá? E quando ela é boa, o pacote é sinérgico. Todo aquele conjunto traz um baita de um resultado, seja na pele, no cabelo, onde você quiser, tá? Que é o que eu estou querendo dizer aqui. E aí, mais uma vez, olhando a descrição da composição, nunca saberemos a concentração dos ingredientes. Nunca saberemos. Nunca. Tá? A gente pode ter um monte daquele componente ou a gente pode não ter nada. É o que eu quero dizer aqui, a gente pode ter 10, 1, 0,1 ou 0,0001% daquele ingrediente, e aí tem gente crucificando ou tem gente falando bem. Não, essa aqui é rica nesse ingrediente, isso aqui não, é péssima porque é rica nesse outro. Como você sabe isso? Da onde você tirou? Como você analisou? Vejam, como não faz sentido tudo isso, tá? E aí, como conclusão, gente, né? Coloquei até uma bola de cristal aqui, porque, vejam, eu estou sendo muito enfático. Não acredite nas análises de composições que são diariamente postadas. Não significam nada. Não jogue seus produtos no lixo por causa das análises dos falsos entendedores. Essas pessoas não entendem o que elas falam, elas não sabem o que elas estão falando, elas fazem de conta que sabem, elas falam bonito, elas fazem auê, mas elas não sabem o que falam, tá? Não gaste seu dinheiro com cursos de análise de composição, não vai te levar a nada, tá? Por que que eu digo isso? Porque muita gente que faz isso é pura hipocrisia. Pode um monte de coisa só dos produtos que a pessoa vende. E aí? Mas isso aqui não pode. Tudo que é dos outros não pode. E o que está no seu sempre pode. Isso é hipocrisia.
tá? Quem fala a verdade, gente, não tem motivo para se esconder, em todos os aspectos. Quem vende coisa boa não tem motivo para esconder composição. Quem é autoridade no que fala e no que faz não tem motivo para esconder sua formação. Tem gente por aí que não fala formação, tem um monte de título, mas não fala onde fez. E aí? Né? É moda agora? Sair dando título, escrever bonito, falar bonito, gente, um monte de gente faz. E nunca se esqueçam, ó, falar até papagaio fala, gente. Tem um monte de pavão por aí. Um monte de papagaio falando o que não sabe o que está falando. Mas um monte de guru, tá? E eu quero que essa aula chegue até essas pessoas, para que essas máscaras comecem a cair, porque essas pessoas são mentirosas, tá? Elas são mau caráter. Elas precisam parar com essa hipocrisia. E é isso. Então, muitíssimo obrigado pela atenção, pela confiança de absolutamente todos vocês. Para o pessoal do YouTube, vai lá no Instagram e conheça meu Insta, lá tem vários posts escritos, né, com minha opinião sobre vários assuntos, várias coisas que estão fervendo aí no mercado, que precisam, né, de alguém falando a verdade. Então, esses foram os 2 últimos posts que me motivaram a fazer essa aula, análise de composição e os aproveitadores de plantão, são essas pessoas. E, para quem quiser, tem um curso que eu lancei, que é um curso de desenvolvimento de produtos capilares, é um curso para você desde, né, de que está estudando farmácia, química ou qualquer área relacionada com a cosmetologia, ou gosta de cosméticos, ou quer aprender a formular, quer melhorar seus conhecimentos. É um curso com uma linguagem bem didática, bem fácil, que pega várias formações, vários profissionais. Então, se a influencer quer falar melhor, quer entender melhor o mundo de produtos capilares, super bem-vindo. No meu Insta, na bio, tem lá uma aula gratuita que eu falo sobre o impacto de fatores ambientais na haste capilar e os cuidados cosméticos que a gente pode fazer, que é essa aula gratuita aqui. E é isso, gente. Então, ó, obrigado aí mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e aproveitem o meu conteúdo, porque eu estou aqui para falar a verdade, não tenho nada para esconder de ninguém. Valeu, gente. Até mais.